Outra coisa, a gente vai falar sobre um assunto importante. Eu acho que mais do que a gente ficar falando e vendo na internet as atrocidades que andam acontecendo em relação à violência doméstica, a gente precisa entender e tentar de alguma forma mudar essa história, né? Da forma que a gente pode. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Porque os episódios realmente ganharam uma repercussão nacional. Os últimos foram terríveis. Eu fiquei muito chocada, sei que você também. E a gente vai tentar entender qual é a raiz desse problema e de que forma a gente precisa ficar atento para evitar que coisas desse jeito continuem acontecendo. A gente sabe que existe aí a necessidade de medidas mais sérias, mais drásticas, né? A gente sabe que é um problema que está aumentando, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas a gente está aqui para fazer a nossa parte. Então eu recebo agora duas queridas que vão nos ajudar a falar sobre esse assunto. A psicóloga Alessandra Assis e a cientista e ativista social Daniele Lanzer. Sejam bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Uma alegria recebê-las. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Vocês podem ficar sentadinhas aí no sofá e a gente bater esse papo. A produção até me perguntou, a gente passa o vídeo que todo mundo já viu, infelizmente, né, daquelas violências terríveis. Eu disse, não, eu não quero nem olhar de novo aquilo. Já virou o suficiente. Gostaria de não ter visto, mas não no sentido de estar omissa, mas que não tivesse acontecido, porque é muito triste, é terrível. E aí eu fico querendo entender o que é que a gente pode fazer, qual é a diferença que a gente pode ter nas nossas atitudes que possam impactar o mundo. Existe essa possibilidade? Então, nós estamos no meio da campanha Agosto Lilás, né? Assim como tem Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, Setembro Amarelo, que fala sobre a questão da prevenção ao suicídio, Outubro Rosa, que fala sobre o câncer. Nós estamos na campanha de Agosto Lilás, né? Que fala justamente sobre essa maior conscientização em relação à violência contra a mulher, contra a pessoa que está vulnerável, né? Então, o que nós podemos fazer é cada vez mais conscientizar e ensinar as pessoas a identificarem o relacionamento abusivo, Cláudia, que acho que é isso que acaba acontecendo. Como no começo vem com love bomb, vem com muito afeto, com muito amor, com muito carinho, isso confunde. E aí costuma existir no relacionamento abusivo o ciclo, né? Então, primeiro vem a tensão, a explosão e depois a doçura. E aí as pessoas que são vítimas, elas se confundem com isso, além de ter uma síndrome da salvação, né, da salvadora, eu vou salvar esta pessoa, elas acham que sempre vai ter, que essa pessoa vai mudar, porque tem esse ciclo do relacionamento abusivo. Tensão, com críticas, explosão, que pode vir ou com violência física, ou violência moral, violência psicológica, de qualquer forma pode vir um tipo de violência, e em seguida vem o afeto, o amor, a lua de mel. E aí elas acabam se confundindo, né, Dani? Com certeza. A Dani, ela já esteve aqui conosco algumas vezes. A Dani, ela enfrenta já um desafio e que, de alguma forma, talvez te deixe mais vulnerável, né, Dani? É o que eu estava falando para a doutora, é duplamente vulnerável, né? Porque já a condição de mulher e depois por causa da doença. É Parkinson. É Parkinson, no caso, doença de Parkinson. Mas não só as mulheres que têm Parkinson que sofrem, né? Vivem esse tipo de relacionamento. E é muito complexo, muito difícil de lidar com isso, porque as pessoas acabam deixando de enxergar aquelas mulheres como mulheres, né? Porque passam a ser um estigma, a doença, carregar a doença. E para um relacionamento, manter o relacionamento é muito complicado, porque começam a surgir culpas, né? O companheiro às vezes deixa de fazer coisas e começa a culpar a mulher com isso, fora a questão de de se mostrar na sociedade, de se apresentar, a dificuldade, as restrições motoras, né? Então isso acaba causando um impacto emocional muito grande, né? Nós mulheres já temos essas características, né? Qualquer coisinha que afete a nossa autoestima
já nos deixa muito mais vulneráveis à codependência, à necessidade de aprovação, né, a dificuldade de colocar limites, não é verdade? Isso. Essa dependência emocional e, né, a dupla vulnerabilidade que a Dani está falando, acontece muito. Então, por exemplo, não só quando a pessoa apresenta uma doença, tem até um texto do Padre Fábio que é lindíssimo, um vídeo, que ele fala sobre amar na inutilidade. É um vídeo lindo do Padre Fábio de Mello, que ele fala justamente sobre isso. A gente só vai saber se a pessoa realmente nos ama de verdade quando a gente se torna inútil. Então, quando tem uma doença grave, né, como veio a da Dani, ou quando você tem, por exemplo, filhos que nascem, é muito comum alguns homens abandonarem mulheres em vulnerabilidade quando nasce algum filho com alguma questão especial. Não são todos os homens que conseguem bancar um casamento assim. E também acabam deixando nessa vulnerabilidade. Agora, importante é a gente, enquanto mulher, todas nós temos as nossas questões, nossos desafios, nossas vulnerabilidades. É importante a gente se fortalecer. Né? E de que forma você, como psicóloga, e a psicologia pode nos ajudar nesse fortalecimento? Então, sempre perguntam o que faz uma pessoa ficar num relacionamento abusivo. Muitas vezes a dependência emocional, como você disse, codependência. Então, se essa mulher não trabalha a autoestima dela, o autoconhecimento através de terapias, às vezes ela veio de uma relação, de uma família disfuncional, então ela acaba se ligando em relacionamentos disfuncionais. É muito importante a autoestima, autoconhecimento para entender o que te leva a uma dependência emocional. Mas muitas pessoas ficam, Cláudia, principalmente por causa da dependência financeira. Então, a mulher trabalhar a independência financeira dela é fundamental. E isso ela pode fazer. Se você está num relacionamento abusivo, vá colhendo provas, documentação. Eu sempre oriento isso às minhas pacientes que me procuram para poder sair de um relacionamento abusivo. Isso quando o marido deixa fazer terapia, né? Porque muitos, o que é o abusador? Ele começa com os ciúmes, com o controle, como proteção, como cuidado. Só que não é um ciúmes patológico, vai te afastando do seu trabalho, vai te afastando dos seus familiares, te isolando. Já viveu uma situação assim, Dani? Já vivi. E até complementar o que a doutora falou, porque assim, pelo fato de eu ter estudado, né, ter feito faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc, eu nunca imaginei que eu poderia ter vivenciado isso. E olhando o meu histórico, eu vivi mais de um relacionamento que foi abusivo e a gente não acredita nisso. Então, acho que além de tudo, tem que ter a consciência. As mulheres precisam se conscientizar do que é um relacionamento abusivo. E não é só a agressão física, tem outros aspectos. A questão psicológica, que é a primeira, né, que começa a principal, a violência psicológica, mas tem a moral, a patrimonial e tem mais uma, né? A física é a sexual. Sexual, quando você acaba tendo, né, um abuso sexual sem o consentimento. Patrimonial, eles costumam destruir passaportes, documentos. É grave, gente. Agora, você tocou num ponto da mulher ser independente financeiramente, né? Eu acho importante, eu sou uma mulher que sempre lutei por isso, por ser independente, por estar inteira, né? Mais do que qualquer coisa. Mas eu já vi, alguns casos de mulheres independentes financeiramente, com relacionamento abusivo e com uma destruição completa da autoestima. Dani está trazendo o caso dela mesma, né? Uma mulher com muitas possibilidades e que teve um narcisista ali, um abusador que destruiu a autoestima, né? Por que acontece Dependência emocional. O ciclo de dependência emocional, que você tem que trabalhar por conta das suas feridas da infância. Ferida da humilhação, ferida do abandono, ferida da traição. Se você não trabalha isso em terapia, isso vai te ligar ao outro numa dependência emocional. Nós vemos mulheres inteligentes, CEOs, às vezes, de grande empresa, mulheres independentes financeiras, com vários estudos, inteligente, né? Porque a gente fala, poxa, falta de inteligência estar num relacionamento assim. Mas você falou narcisista. O narcisista tem um poder de sedução muito grande. E ele consegue fazer de uma forma que você acha que você é a louca, né? Que você que tem problema. Ele faz de um jeito ali que você fala, nossa, eu estou errada. Você se coloca como errada. Mas nem sempre o abusador é um narcisista. É comum ser narcisista ou ter um transtorno de personalidade
ser borderline, por exemplo, pode acontecer, mas não necessariamente. Pode ser apenas uma pessoa com uma necessidade muito grande de controle, de posse, e ser alguém com algumas questões dele mesmo, da infância, e ele se relacionar de uma forma extremamente possessiva com o outro. E esse outro acaba permitindo, essa parceira acaba permitindo. Vale a gente reforçar, gente, que relacionamento abusivo também acontece o inverso, né, na questão de gênero. Temos mulheres também que acabam sendo abusivas também. Mas o número de casos é bem maior, imensamente maior. Quais são os primeiros sinais que devem chamar a atenção de uma mulher quando ela começa a se envolver com um perigo, né? Então, ela não vai observar o perigo logo de cara. O relacionamento abusivo nunca começa com um tapa, com um soco. Começa com um controle. Quando você perceber que está deixando de ser leve, que você pisa em ovos para estar com essa pessoa e que você é afastada dos seus familiares, que você acaba não sendo mais você não se veste como você gosta, vai perdendo a sua autenticidade. E você está mais triste do que feliz, porque relacionamento não é para ser triste. Relacionamento é para ser leve, é para ser gostoso. Se não for assim, é porque não é amor. É posse, é controle. Então, os primeiros sinais é quando você perceber que, de repente, você se afastou dos seus amigos, se afastou dos seus familiares, você não tem mais independência, você não tem vontade própria. Ou demora muito tempo para começar a acontecer? Demora porque, no começo, ele vai te seduzir de todas as formas, com o love bomb, e ele vai te deixar dependente deles. Uma das frases que eles fazem muito forte, né, Dani, é ninguém te quer, ninguém gosta de você, você está sozinha. Você ouviu isso, Dani? Cheguei a ouvir também. E você viveu isso? Esse começo era de muita sedução, de muito encantamento? Foi um início um pouco complicado, mas assim, tem essa questão assim de tipo ser extremamente educado, fazer tudo o que você quer e depois de repente vai tirando, aí tira e põe. Tira e põe. E aí vem com aquelas frases assim, nunca mais vou fazer isso por sua causa, entendeu? Você que provocou. Devido à situação da doença. Exatamente, você que provocou. Aconteceu aquilo porque foi só... Então, assim, você vai recebendo e aceitando as culpas. E isso destrói totalmente a sua autoestima, você não se acha digno, entendeu? Para estar com aquela pessoa. É como se aquela pessoa... Você enxerga como se aquela pessoa estivesse fazendo um favor de estar com você. Entendi. Alessandra usou um termo que chamou a minha atenção, que é pisando em ovos. Você sentiu pisando em ovos? Sim. Qualquer mulher num relacionamento abusivo pisa em ovos. Porque você está na fase da tensão. A fase da tensão é a pior. Ela começa com crítica, a explosão é pior, mas a tensão você já está pisando em ovos. Fala, tipo, se eu fizer isso, tudo ele vai explodir. E essa explosão pode vir uma agressão física, uma humilhação, ou isolamento, que é horrível. Qual é a forma de sair de uma situação? Apoio, gente. Apoio familiar, né? Aciona o 180. Delegacia da Mulher, né? Eu tenho uma paciente que é delegada, gente, olha, tem suporte. Só que como ele afasta você dos amigos e afasta dos familiares, evita esse afastamento. Inclusive tem uma série da Netflix, eu não lembro o nome da série, mas tem a personagem Verônica, você lembra, Dani? Gente, essa série é ótima, eu vou passar para... Verônica mesmo. Será que chama Verônica? É Boa Tarde, Verônica, Bom Dia, Verônica. Eu não lembro, mas assim. É brasileira, mas é excelente. O primeiro episódio é clássico em relação ao relacionamento abusivo. Explica absurdamente como ele afasta, né, a atriz, que eu também não lembro o nome, eu esqueci o nome da atriz e da série, mas é maravilhosa essa série para representar relacionamento abusivo e as consequências dele. É tão bom que hoje em dia a gente possa falar sobre esse assunto, né, porque elas deixaram bem claro aqui, o relacionamento abusivo não vai começar com soco, não vai começar com pontapé. Começa com coisas pequenas. Coisas pequenininhas. Coisas pequenas. Tem até por causa do vibrário, eu recebo muitos relatos também de mulheres que sofreram abandono, primeiro emocional e depois o físico, né? Só que aí é um processo, depende também da questão de caráter de cada companheiro, mas assim, tem algumas que sofrem muito, né? É um processo assim, ele não chega e fala assim, não dá mais. Então ele faz essa mulher sofrer bastante para, tipo, ela tentar desistir do relacionamento. E isso é muito complicado, porque é um esforço muito grande que elas fazem, né, para poder manter esse relacionamento, porque tem a perspectiva assim, de não ter autonomia financeira pela dificuldade de trabalho. E aí acaba gerando uma dependência, né, muito grande, e se não tem familiar, um suporte de quem possa recebê-la ou acolhê-la, ela acaba vivendo isso de eterno, até que esse companheiro resolva, esse companheiro entre aspas, né, resolva
largá-la de vez, entendeu? E isso é muito comum. Eu já vi muitos casos, já recebi muitos relatos de pessoas com Parkinson nessa situação. Duro, né? Difícil. E aí a perspectiva dessas mulheres é muito menor do que uma pessoa que tem condição de sair de um relacionamento e tocar a sua vida, né? Para quem tem, seja Parkinson ou qualquer outra doença crônica degenerativa, é bem difícil. Bom, o ideal eu penso que é perceber os primeiros sinais. E você falou uma coisa séria. Trabalhar a não independência se emocional. afastar dos amigos, não se afastar da família em hipótese alguma. Família é suporte, é apoio, né? Então, muitas mulheres nesse momento, o que elas vão conseguir é algum familiar, refúgio em algum familiar. Só que como eles afastam e isolam muito, eles criam essa ideia de que ele é o único salvador dessa pessoa, da vítima. E muitas vezes é, né? Porque eu fico pensando, as pessoas que são vítimas desses abusadores, elas já são normalmente fragilizadas, em algum já vieram aspecto. com alguns aspectos familiares que deixaram a mais carente, né? Sim. E hoje em dia, com essa escassez de relacionamento, Cláudia, as mulheres acho que estão com essa ideia, tipo, né? Se eu não estiver com ele, eu não vou ter mais ninguém. Infelizmente, nós estamos vivendo aí uma época de amor líquido e está tão escasso o relacionamento. Você não viu, né? Você mencionou as coisas que nós vimos nas últimas semanas. Viu quantas mulheres apaixonadas mandando cartas e tudo mais? Impressionante. O que é isso? O que é isso, né? O cidadão dá 60 socos na namorada, vai preso e recebe um monte de carta de mulher. Querendo. Dá pra entender? Querendo isso? Pois é. Patologias que precisam ser tratadas, né? A gente tem que ter uma atenção muito grande para a saúde mental de todas, né? De todos, na verdade. E eu até estava comentando com a minha mãe esses dias, eu falei assim, as mulheres, antes de casar, porque tem essa pressão da sociedade também, né? Porque tem que casar, e passa dos 30 anos, começa aquele desespero para casar. Casar e ter filhos. Casar e ter filhos, que é uma pressão. Isso ainda, apesar da nossa modernidade, da sociedade, existe essa pressão muito grande. E aí eu falei para minha mãe, eu falei assim, se eu soubesse de tudo isso, talvez a minha história fosse diferente. Eu acho que tinha que ter um curso, não é curso de noivo, tinha que ter curso para entender como é que é o processo de divórcio. Porque você está entrando, é um contrato, de uma certa forma. Então você tem que ter conhecimento de tudo que pode acontecer e estar preparada para isso. É verdade, a gente precisa de conhecimento em todos os sentidos, né? Eu ainda acho que antes da mulher pensar em casar, em fazer curso de noiva, eu acho que ela precisa fazer um curso de autoconhecimento, ela precisa fazer um mergulho para entender quem ela é, quais são as possibilidades que ela tem. Ela precisa, antes de deixar que o outro se apaixone por ela e ela se apaixonar pelo outro, ela precisa se apaixonar por ela mesma. Exatamente, o autoconhecimento é libertador. A gente precisa aprender a se amar. Exatamente. Olha, meninas, dá vontade de conversar a tarde toda sobre esse assunto. Eu sei que muita gente em casa adoraria que a gente continuasse conversando. Eu vou, inclusive, pedir para você mandar sua mensagem, participar através do Instagram, marca as nossas convidadas. Tá? A Dani tem um Instagram que é o Vibrar com Parkinson. Se você hoje enfrenta o desafio do Parkinson, você vai encontrar um grupo muito acolhedor, né, que vai trocar experiências com você lá no Vibrar com Parkinson. E a Alessandra Assis, que é psicóloga, ela está no Alessandra Assis, tudo juntinho, Alessandra Assis, ou no 11 999 65 5657. 11 999 65 5657. Obrigada. Eu é que agradeço muito, foi muito bom conversar com vocês, viu? Obrigada. Meus parabéns pelo trabalho sério que vocês fazem e até a próxima. Te aguardo. Obrigada, Dani, querida. Deus abençoe, uma linda semana para vocês.